Oba! A Caixa lançou uma nova modalidade de financiamento imobiliário. Agora a taxa não será mais TR mais alguma coisa, e sim IPCA mais um jurinho baixinho. Será que então agora é a hora de comprar o seu imóvel? E aí, o assunto é interessante para você? Então dá uma forcinha aqui para a gente, dá um like aqui no vídeo e se inscreva no nosso canal para poder mostrar para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante, ok? Conto com a sua ajuda aí. Olá, aqui é Eduardinho. Hoje a gente vai dar uma olhadinha no histórico, se projetado para o passado, a nova modalidade de financiamento da Caixa seria mais ou menos vantajosa do que a anterior. Você já fez esse cálculo? Eu fiz esse cálculo, está aqui na tela do computador e hoje eu vou compartilhar com você para a gente ter uma noção aí melhor se vale a pena optar por um sistema ou pelo sistema novo, tá? Pelo sistema antigo da TR ou pelo sistema novo do IPCA. Então bora aqui para nossa tela dar uma olhadinha? Então é o seguinte, pessoal, eu coloquei aqui os últimos 10 anos de taxa TR e de IPCA para a gente comparar. Eu somei aqui na taxa TR uma taxa extra de 8,5% ao ano e no IPCA uma taxa extra de 4,45% ao ano. Então essa é a taxa, os juros cobrados pela Caixa, além da TR e além do IPCA. O que eu consegui aqui detectar é que a média da TR mais 8,5% ao longo dos últimos 10 anos, ela deu bem inferior a IPCA mais 4,45%. O IPCA ele varia muito, então aqui tem alguns momentos em que parece que a taxa seria 21% ao ano, mas não é 21% ao ano, é porque esse é um mês específico em que o IPCA foi muito alto, e aí como eu anualizo essa taxa, desse mês eu pego aquela taxa de um mês e projeto para 12 meses, ela dá uma taxa muito alta. Assim como no mês em que a taxa do IPCA vem muito baixinha, a projeção aqui também vai muito baixa. Para eu diminuir esse vai e vem de acordo com a inflação, eu poderia ter somado o acumulado de 12 meses e obtido aqui um resultado que variaria menos, seria mais homogêneo, mas não alteraria a média. Então, na verdade, o que a gente tem é que a taxa de IPCA mais 4,45 para trás é uma taxa pior do que a TR. Então, Eduardinho, eu tenho que optar pela TR, o sistema antigo? Não necessariamente. Então, vamos lá. A gente percebe que nos últimos 3 meses aí, a taxa do IPCA seria uma taxa mais benéfica para o mutuário. E o que a gente percebe também é que a média dos últimos 2 anos daria pau a pau, ok? Daria igual. Eu tracei uma linha de tendência e o que a gente percebe é que a taxa do IPCA mais 4,45 ela vem caindo ao longo do tempo e ela vai se aproximando da linha de tendência aqui da TR. Então a gente está naquele momento em que não é clara a melhor opção, essa ou aquela, tá bom? Então hoje, para te responder qual que é a melhor taxa, tá mais ou menos pau a pau aí, todas duas, tá? 8,5% mais TR ou IPCA mais 4,45%. São opções de taxas para quem resolve abrir conta na Caixa, tá bom? Mas eu não coloquei a conta salário, porque essa daí poderia baixar ainda mais um pouquinho, mas o objetivo do vídeo não é dizer se é benéfico, se vale a pena financiar ou não. Então não é que analisar, olha, 9,3%, 8,5% de taxa é uma taxa boa ou não é boa? Vale a pena ou não vale a pena financiar? O objetivo do vídeo não é esse, tá bom? Então é só comparar IPCA ou TR. Muita gente ficou empolgada, pessoas me procuraram, olha, Eduardinho, a Caixa está com uma nova modalidade
parece que os juros são baixíssimos, 3,5%, 4% ao ano. Estou correndo lá na Caixa fazer uma simulação. Então eu tenho amigos que foram à Caixa fazer simulação achando que era o negócio da China. Então se o governo tentar manter um IPCA mais baixo, né, o atual governo ele tem metas de inflação, se ele conseguir cumprir metas de inflação, a gente vai ter aí, se ele rondar ali o centro da meta, a meta é 4,5%, a gente vai ter uma taxa que é igualzinho à outra. Então, se a inflação vier um pouquinho abaixo, você ganha um pouquinho. Se a inflação vier um pouquinho acima, você perde um pouquinho. Vale a pena, então, arriscar no IPCA? Olha, eu não vejo grandes vantagens, tá bom? Então, apesar da propaganda parece muito bacana, mas eu não vejo aí grandes vantagens em optar pelo IPCA. O que a gente pode perceber, tá? O IPCA mais 4,45, em certos momentos, ele pode ser pior para você do que uma taxa da TR, tá? Então, em vários momentos, inclusive. Naquele momento em que a inflação estava 10% ao ano e a gente tinha uma taxa Selic de 14,5%, isso não faz tanto tempo, isso tem uns 4 anos mais ou menos, o que acontece? Quem tinha TR mais 8,5%, inferior ao IPCA. Então, a Caixa tomou prejuízo naquele período e o mutuário teve lucro, teve vantagem. Então, em momentos como aquele, se você tivesse o IPCA mais 4,45, a sua taxa teria ido aos 14,5% ao ano e seria igual da Selic. Naquele momento, valia a pena mais pegar o seu dinheiro e investir num Tesouro Selic do que fazer um pagamento adiantado de prestações, tá? Eu acho que nesse sentido, como o Brasil tem um histórico aí inflacionário, apesar do Plano Real, a nossa inflação ela nunca é tão baixinha assim, tá? Eu acho que fazer a aposta pelo IPCA pode ser um pouco tiro no pé, tá? Depende do seu grau de otimismo para os próximos anos. Mas a outra taxa, a taxa TR, por ser uma taxa fixa, quando acontece algo de ruim, ela acaba sendo uma taxa mais benéfica para você. De qualquer forma, não sendo esse o objetivo do vídeo, mas dando aqui uma palavrinha, eu acho que o bom do financiamento imobiliário é quando você faz o financiamento não para a compra da casa própria, mas para um investimento, e também você tem aquela mobilidade para poder quitar o financiamento quando ele não for mais benéfico para você. Eu já fiz financiamento imobiliário algumas vezes, mas eu só mantive o financiamento ali por uns 2, 3 anos. Quando eu via que ali a situação não ficaria mais favorável para aquele financiamento, eu corria lá, quitava o financiamento na Caixa. Então os meus financiamentos são sempre financiamentos de curto prazo, tá bom? Para fazer uma alavancagem aí pode ser interessante. Ok? Então esse aqui é o comparativo, não sei se tem um comparativo desse já na internet. Gostou? Dá um joinha, inscreva-se aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo.